Um bom dia, uma excelente segunda-feira, uma ótima semana a todos nós. Com muita alegria eu venho me encontrar com você para celebrarmos juntos este momento de oração, de abastecimento, momento de entrega e confiança, em que consagramos a Deus a nossa vida, a nossa semana e entregamos a Ele nossos sonhos, projetos. Trazemos diante do Senhor, com fé e amor, as nossas demandas de família, de sociedade, de igreja e também todos aqueles que nós amamos. Então quero acolher com muito carinho você que já se conecta comigo nessa oração da manhã e também acolher com muito carinho aqueles que durante o dia vão também acessar e assistir este momento de oração. A liturgia de toda essa semana, ela é uma liturgia convitativa, mas ao mesmo tempo muito catequética. O evangelho da liturgia de hoje até sábado vai trazer para nós momentos muito fortes, que ao mesmo tempo que nos ensinam, também nos cobram a uma atitude de fé. E foi esse o tema que eu escolhi para a nossa oração da manhã dessa segunda-feira. Uma atitude de fé. E fé, como eu já disse, não é simplesmente uma resposta, um sentimento ou uma atitude. É um leque aberto. É uma dimensão importante que me leva a conhecer a Deus e me conhecer como filho de Deus. E a fé se faz necessária, porque ela vai sendo construída nos momentos da nossa vida, vai sendo cultivada em cada situação que nós vamos vivendo, e ela vai se fortalecendo à medida que se traduz, não só em nós, mas também na vida daqueles que nós amamos, aqueles com quem nos encontramos na nossa caminhada. E a fé é uma dimensão importante para tudo aquilo que faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia e do nosso cotidiano. A gente precisa da fé no trabalho, a gente precisa da fé no relacionamento, a gente precisa da fé na vida profissional. A pessoa que não tem fé em Deus, em si mesma, dificilmente consegue ter fé no próximo, no outro. E não tendo fé, não vai bem nem no trabalho, nem nos relacionamentos e nem na vida social, familiar. Então a fé, amados, parece uma palavra pequena, mas é de uma profundidade muito grande. E o evangelho dessa segunda-feira exige de nós a fé, até porque ele nos mostra que acolher a Cristo é acolher um sinal de contradição. Ele nos contradiz e nos contraria. E é por isso que temos que estar fortalecidos, disponíveis a viver essa intimidade, essa comunhão com Cristo Jesus. Então, abrindo as portas do nosso coração, eu te convido a darmos início à nossa oração da manhã e pedir a Deus que aumente a nossa fé. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu desejo que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E para viver, celebrar, experimentar este amor, vamos colocar diante do Senhor nossa vida, o nosso coração, unidos no bom propósito da esperança, da confiança e da fé. Possamos hoje consagrar a Deus o nosso dia, colocar aos seus pés a nossa casa, a nossa família, trazer na presença do Senhor todos aqueles que amamos, rogar ao Senhor por todas as circunstâncias, situações e momentos,
que estamos passando e enfrentando. Rogar ao Senhor por este tempo de deserto, de questionamento. Acho que eu tive um problema com a internet. Bem, enfim, eu desejo que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Bom, hoje é segunda-feira e nós já iniciamos a nossa semana com desafios, né? Para chegar na oração da manhã hoje já foi um enorme desafio. Primeiro porque eu tinha que me organizar, daqui a pouquinho eu começo uma semana de aulas, né? Minhas aulas estão retornando hoje, online também. Então eu tive que me organizar para montar a sala para as aulas e também preparar a oração da manhã. E não esperava que a internet fosse dar um baque bem agora. Mas enfim, são desafios. É por isso que, como eu dizia no início da oração, nós precisamos da fé. Porque senão a gente desanima, a gente se abala, a gente desiste. E isso não pode acontecer jamais. Sabendo quem eu sou, o que me pertence, onde eu quero chegar como filho de Deus, eu posso até descobrir uma nova forma de fazer, mas não posso desistir de fazer, de forma nenhuma. Eu preciso buscar outros caminhos, outras respostas, outras soluções. E a certeza que eu tenho, que o melhor caminho é em Cristo Jesus. Ontem na missa da noite eu já dizia isso. Eu falava que aquele que tem fé, que tem coragem, que tem perseverança, se deixa levar por essa curiosidade pelas coisas de Deus, amado, é terra boa, é solo bom. Porque se permite, porque se deixa conduzir, deixa cultivar e faz plantar, semear aquilo que é positivo, aquilo que é verdadeiro. Bom, nós já clamamos a presença do Espírito Santo. Rogamos a Deus a sua presença sobre nossa vida, sobre a nossa família, sobre todos aqueles que amamos. E não desistindo, né? Não só da nossa oração, mas de tudo aquilo que nos leva a Deus. Eu gostaria de tomar junto com você o Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 10, versículo 34. Mateus capítulo 10, versículo 34. Amém? A palavra de Deus, ela diz assim: não julgueis que vim trazer a paz. Vim trazer não a paz, mas a espada, disse Jesus. Eu vim trazer a divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. E os inimigos do homem serão as pessoas de sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho mais que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Aquele que tentar salvar a sua vida, irá perdê-la. Aquele que a perder por causa de mim, irá encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. Aquele que recebe um justo, na qualidade de justo, receberá uma recompensa de justo. E todo aquele que der, ainda que seja somente um copo de água fresca a um destes pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade eu vos digo, não perderá a sua recompensa. Após ter dado instrução aos seus 12 discípulos, Jesus partiu para ensinar e pregar nas cidades daquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus mostra Jesus como um sinal de contradição.
Nós temos que entender o contexto dessa expressão. Imagine vocês um tempo, uma sociedade em que o poder, a ganância, fazia com que tudo aquilo que fosse bom, verdadeiro, fosse deturpado. Os poderosos tinham em suas mãos o poder de governar, não só politicamente, socialmente, economicamente, mas também religiosamente falando. Usavam da religião como uma ferramenta de manobra para usurpar, roubar, enganar os pobres, os fracos, os humildes. E Jesus começa a mostrar um novo céu, uma nova terra, uma nova realidade, em que a graça, a misericórdia, o poder e o amor de Deus não vem de cima. Ele começa pela base, pelos menos favorecidos. Tanto é que Jesus poucas vezes se encontra no templo. Ele sempre está na periferia, nas cidades, na circunvizinhança, buscando aqueles que estão marginalizados, esquecidos, abandonados. Ele começa a mostrar um Deus que vem não pela ganância, pela riqueza, pela nobreza, um Deus que vem pela humildade, a simplicidade, o serviço, a doação. E isso gera uma inversão na sociedade. Porque antes o que se imaginava? A graça e a bênção de Deus pelos bens. Eu já disse isso, que no Antigo Testamento, o que caracterizava a graça e a bênção de Deus era as moedas, os pastos, os campos, o gado e a quantidade de filho. Quanto mais dinheiro tinha, quanto maior era a sua propriedade de terra, quanto mais gado possuía, ovelha possuía, rebanho possuía, mais abençoado era. Quanto mais filhos tinha, mais da graça de Deus possuía. Então imagine vocês que a concepção das pessoas é: se eu prospero, sou abençoado, mas se eu não alcanço a prosperidade, sou amaldiçoado, esquecido, abandonado por Deus. Então aqueles que tinham cada vez mais, e os que não tinham viviam sempre na miséria, na pobreza, no sofrimento, na dor. E não tinham acesso àquilo que seria a graça de Deus, porque iam no templo e tinham que pagar para celebrar o sacrifício. Tinham que pagar para poder estar na presença de Deus. E querido, então era uma controvérsia. Eu tinha que ter dinheiro para alcançar a graça, mas se eu não tinha dinheiro, eu também não tinha graça. Então aquele que era pobre, humilde, o simples, ele nunca conseguia se aproximar do amor de Deus, da graça de Deus. Lembra daquele homem na piscina de Betsaida, que ele estava lá há muitos anos, mas todas as vezes que as águas eram agitadas pelo anjo do Senhor, ele não conseguia chegar nas águas porque alguém chegava primeiro. Vou dizer para você porque alguém chegava primeiro. Porque ele não tinha ninguém que o carregasse. E lá tinham pessoas poderosas que tinham seus servos. Quando as águas eram agitadas pelo anjo do Senhor, os servos carregavam seu senhor e colocavam na água. Aquele que não tinha ninguém que o levasse, o pobre, o pequeno, o fraco, que não tinha ninguém que o conduzisse, ele não conseguia chegar na graça. E é isso que Jesus veio mudar. Se muitos não conseguem chegar na graça, então ele traz a graça a essa multidão. É por isso que a multidão anda atrás de Jesus. Ela segue Jesus. Porque ela descobre em Jesus esse canal, essa intimidade, essa proximidade com Deus. Isso é ótimo, é legal. A misericórdia e o amor se estende sobre todos. Só que isso vai gerar confusão. É o que Jesus está anunciando no Evangelho de hoje. Porque à medida que as pessoas ganham força, fé, esperança, isso gera inquietação por parte daqueles que detêm o poder, daqueles que têm nas mãos essa ferramenta de manobra. Não é interessante que o povo tenha fé, não é interessante que o povo tenha esperança, não é interessante que o povo tenha confiança, porque se o povo manifestar tudo isso, amado, vai ser uma revolução, uma transformação. Por isso eles perseguem Jesus. E olha o que diz Jesus: vão perseguir também todo aquele que crer, confiar e acreditar em mim, porque gera revolução.
gera transformação. E o mundo, querido, ele conspira para que essa mudança não aconteça. Porque é fato, uma pessoa que não tem fé, como eu disse no início da oração, se relaciona mal, vai mal no trabalho, não vai bem em casa, ela não consegue se desenvolver humanamente, socialmente, familiarmente falando, porque suas emoções, seus sentimentos, suas ideias não funcionam, querido, é muito fácil de ser enganado, é muito fácil de ser iludido. Porque vem a dificuldade, vem a tribulação, vem os questionamentos da vida, ela aceita. Ela não tem resposta, ela não tem saída, ela não tem solução. Então ela se submete. E é por isso que Jesus fala no Evangelho de hoje, que ele vai gerar confusão. Ele é sinal de contradição. É por isso que ele fala que vai haver conflito dentro de casa, com as pessoas que você ama, no dia a dia. É por isso que ele fala que vai ser perseguido, criticado, julgado, condenado. Mas olha a segunda parte do Evangelho. Ele fala que todo aquele que crê, confiar, aceitar, acolher o profeta, a palavra de Deus, aquele que for capaz de fazer o bem, nem que seja dar um copo de água àquele que sofre, aquele que é pequenino, esse será salvo. Esse alcançará a graça, o amor, a misericórdia. Em suma, o que Jesus está dizendo, que não importa os conflitos, as divergências, as diferenças, não desista. É isso que Jesus está dizendo aos discípulos. Aqueles que ele envia, como vimos no último versículo. E é isso que ele está dizendo a mim e a você. Não desista. Na sua fé, na sua confiança, na sua esperança, não desanime. Acredita. Vá em frente. E faça diferente. Acolhendo a palavra e fazendo o bem. São essas duas atitudes que ele pede no Evangelho de hoje. Acolhe a palavra e faça o bem. E como nós vimos ontem, no Evangelho do Semeador, a parábola do semeador, amado, aquele que é solo bom, que tem raiz, que se aprofunda em Cristo, tem a atitude de fé. E essa atitude, traduzida na curiosidade, na busca pelas coisas de Deus, traduzida na perseverança, amado, só tende a dar certo. Então hoje, na nossa oração da manhã, eu gostaria que você repetisse comigo essa ejaculatória, que eu não me canso de trazer para as pessoas, que é dizer a Deus todos os dias, eu creio. Porque acreditar nós acreditamos. Crer nós cremos. Eu creio, você crê neste amor, nessa misericórdia, neste poder de Deus. O que nós precisamos? Aumentar a fé. Então quero que você repita comigo, na sua oração, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Porque crer, a gente crê. A gente só precisa ter fé para permitir esse Deus, para seguir esse Deus, para cultivar as coisas de Deus. Fé é isso, é essa permissão, esse se deixar conduzir, levar, mover pelo Espírito Santo de Deus. Então hoje, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Diante da tribulação, da tempestade, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Diante do sofrimento, da dor, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Diante dos questionamentos, as indagações, os conflitos da vida, não importa a circunstância, a situação que você esteja enfrentando ou vivendo. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Essa é a nossa certeza. É a nossa oração, nosso pedido a Deus nessa segunda-feira. Amém? Vamos pedir a bênção do Senhor sobre nós, sobre nossa vida, a nossa casa, a nossa família. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor, por tua infinita bondade e misericórdia, dignaste abençoar e fortalecer esses vossos filhos. Ilumina os seus caminhos, livra de todos os males e perigos. Em vós fortalecidos, perseverem na esperança, na confiança e no amor. Por Cristo, o nosso Senhor.
Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e que a presença do Senhor seja constante em vossa vida. Que o Espírito Santo os fortaleça e os ilumine. E o Senhor habite constantemente em vossa vida, em vosso coração. Que desça sobre vós, a vossa casa, a vossa família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado por sua presença, oportunidade de celebrarmos juntos essa oração da manhã. Eu desejo a você uma excelente segunda-feira, uma linda semana, que você fique em paz, que o Senhor te abençoe, te proteja, te ilumine e te guarde. Amém? Compartilhe a nossa oração, vamos levar a palavra de Deus a muitos corações e assim, queridos, alimentar, fortalecer a nossa fé. Mais uma vez, obrigado e um grande abraço a todos.